Shalom Adonai, a paz do Senhor. Meus queridos, hoje falaremos da queda do homem, da desobediência a Deus, chamado de pecado. O que é o pecado? Pecado é errar o alvo, é desviar-se do rumo certo. Em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 24, temos o relato da queda do homem. A tentação, a queda, a punição, a promessa de redenção, a justiça de Deus e a sua misericórdia. Antes disso, vamos para a advertência de Deus ao homem que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui temos o relato de que Deus deu uma ordem expressa a Adão, de que ele podia comer de qualquer árvore, de qualquer fruto, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa ordem foi dada a Adão. No versículo 18, diz: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aqui temos o relato de que Deus traz a Adão a mulher, Eva, a qual ele também criou. Então vamos para o relato bíblico da queda do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 5. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui nós temos o relato de que a serpente, ela foi um instrumento usado por Satanás para a tentação e queda do homem. A serpente fala com Eva. Essa serpente é simbolizada por Satanás. Então a serpente disse à mulher: Mas Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto? Aí ela fala: Não, de todo não podemos comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nem tocarmos nela. Ela acrescenta aqui. Você vê que no capítulo 2, a ordem expressa de Deus a Adão foi para não comer, não que não podia tocar. Aqui ela abre um diálogo com a serpente e acrescenta algo à palavra de Deus. E a Bíblia diz que a serpente era a mais astuta das alimarias do campo. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Então, Deus disse que no dia que comerdes, certamente morrerá. A serpente disse: Certamente não morrerás. Então, aqui a serpente, que é simbolizada por Satanás, ela coloca dúvida no coração de Eva. De que, não é que você vai morrer. É que Deus sabe que no dia que você comer, você será igual a ele, sabendo do bem e do mal. Então, a ordem expressa foi para Adão. Adão com certeza transmitiu isso a Eva, porque a ordem expressa foi diretamente a Adão e não a Eva. Então aqui vamos ao relato da queda, que se encontra no versículo 6 e 7. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradava aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então
foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram, pegaram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Veja que, depois da tentação de que a serpente iludibriou Eva, os olhos dela se aguçaram e a árvore se tornou desejável a ela. Então ela foi, tomou do fruto e comeu. Na hora que ela comeu, não aconteceu nada. A hora que ela dá para Adão e Adão come, a Bíblia diz que a hora que Adão comeu, os olhos de ambos se abriram. Quando Eva come, não foram os olhos de ambos que se abriram, mas na hora que Adão comeu. Por que isso acontece? Porque Adão foi colocado por Deus como cabeça, como o sacerdote. Ele é aquele que Deus colocou para governar. Então ele é o responsável pela queda do homem, da humanidade, de Eva. Só para você ter uma ideia, em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha o que diz: pelo que por um homem entrou o pecado. Então foi Adão que desobedeceu. Ele não deveria ter comido, porque a ordem foi dada a ele diretamente de Deus. Então, aqui no relato da tentação, quando Eva come e dá a Adão e ele come do fruto, os olhos de ambos se abriram. Antes eles não tinham vergonha, antes eles não tinham a culpa. E a Bíblia diz que eles se sentiram vergonha e pegaram folhas de figueira e cobriram as suas partes íntimas. Agora vamos para o relato da punição. Versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aqui a gente vê o relato de que na hora que eles comeram, eles se sentiram vergonha, a culpa, Viram que estava nus, pegaram folhas de figueira, se cobriram. A hora que Deus chama eles, porque na viração do dia Deus sempre se apresentava para falar com o homem. E ele se escondeu, porque a Bíblia diz que Adão, ouvindo os passos do Senhor, ele ficou com medo, ele temeu. Então antes ele não tinha medo, mas depois da desobediência ele acabou temendo a Deus, e a Bíblia diz que ele se escondeu de Deus. O pecado, eles nos faz culpados diante de Deus e nos faz se esconder de Deus. Então aqui, quando Deus diz, no capítulo 2, a advertência de que no dia em que dele comer, certamente morreriam, você vê que eles não morreram. Eles não morreram fisicamente, mas espiritualmente eles perderam a conexão, a comunhão que eles tinham com Deus. Então, a desobediência deles ter comido foi que eles morreram espiritualmente. Isso eu vou explicar no próximo vídeo mais detalhadamente.
Então agora nós temos aqui a punição do versículo 14, 16 e 17 e 19, que diz assim: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. À mulher ele declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Versículo 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó te tornarás. Então aqui, Deus dá a sentença à serpente, à mulher e ao homem. E veja que ao homem ele diz: por sua causa, maldita é a terra por causa de ti. Então, não somente a queda do homem, perdendo a comunhão que ele tinha com Deus, foi quebrada, a intimidade, a conexão, mas também a natureza, ela foi afetada. O mundo não era para ser como é hoje. Você vê que a natureza, vulcões, terremotos, ventanias, os animais selvagens, nada disso era para ser assim. Então, o pecado do homem afetou a comunhão que ele tem com Deus e também afetou toda a natureza, tudo, os espinhos, a terra não ia dar mais o seu fruto como deveria dar naturalmente, ela teria que ser regada ali, trabalhada, né? Então, o sofrimento humano vem por causa da queda do pecado. Agora nós vamos falar da promessa que Deus dá, porque Deus, ele é bondoso, misericordioso, longânimo, e ele vai de encontro ao homem, ele quer resgatar o homem. Essa comunhão foi quebrada, então ele mesmo vai atrás do homem. Gênesis capítulo 3, do versículo 15, que é a promessa da vinda do Messias, para que ele viesse salvar a humanidade e trazer de volta a comunhão perdida entre o homem e Deus. Diz assim no versículo 15: Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos a primeira profecia de que Jesus viria a esta terra, ele esmagaria a cabeça da serpente, só que ele também seria ferido. Então, foi o que aconteceu. Cristo na cruz do Calvário, ele é ferido. Mas ele ali, ele vence Satanás e este lhe ferirá a sua cabeça. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele venceu Satanás com a sua morte e a sua ressurreição, pelo poder da sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição, trazendo-nos novamente a possibilidade de voltarmos a ter comunhão com Deus. Agora, o relato da justiça de Deus. Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele
e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Lembra que quando eles desobedeceram, viram que estava nus, eles foram e pegaram folhas de figueira e fizeram para si aventais, cobrindo as suas partes íntimas. Deus falou: não, 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 não. Essa justiça própria que você pegou para você, de cobrir a sua nudez e a sua culpa, não serve para mim. Então é eu que vou te justificar. Então aqui temos uma simbologia de que Deus justifica o homem através dele próprio. E isso simboliza a vinda do Messias, que é o Cordeiro. Os biblistas, os estudiosos da Bíblia, diz que aqui já foi o primeiro sacrifício de um animal, que é o cordeiro, porque Deus cobriu os homens com peles e os vestiu e deu a Adão e a sua mulher. Então agora nós vamos para o relato da justiça de Deus. Versículo 22, 23 e 24, que diz assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. O que acontece aqui? Dentro do jardim aonde o homem estava, a qual ele desobedeceu e comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal que Deus ordenou para não comer, e que no dia que ele comesse ele ia morrer, ele comeu, desobedeceu e morreu espiritualmente. E posteriormente veio a falecer. Porque esta também é uma prova verdadeira da corrupção humana, do pecado, a sua decomposição, a sua morte também física. Então o Senhor tirou Adão e Eva do jardim, porque se eles ficam no jardim, eles poderiam comer da árvore da vida. E se eles desobedecem e pegam e comem da árvore da vida, eles se tornariam um pecador imortal, sem ter o direito de redenção. Deus não ia poder redimir o homem, porque ele seria um pecador imortal. Isso aconteceu com Satanás e seus anjos. Eles habitavam com Deus, viam a glória de Deus, estavam no estado eterno e perfeito, e eles desobedeceram. Satanás ludibriou um terço dos anjos do céu na rebelião, e por isso Satanás e seus anjos são pecadores sem misericórdia. Eles não têm o direito de perdão, eles são pecadores eternos. Por isso eles não têm a possibilidade de arrependimento. Ao contrário de Adão e Eva. Adão e Eva não pecaram por conta própria. Apesar de eles terem o livre-arbítrio, né, eles decidiram por livre e espontânea vontade, mas a tentação foi externa. Satanás não. Satanás, antes da criação do mundo, ele habitava com o Senhor, ele servia ao Senhor, ele via a glória do Senhor. Então ali ele viu tudo. A queda de Satanás, ela foi não por causa externa, mas sim de própria e livre e espontânea vontade. Então aqui, Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden e coloca querubins para proteger a entrada do homem, para que ele não tomassem da árvore da vida,
para que eles não comessem e se tornassem pecadores imortais, sem nenhum direito de redenção. Agora, eu quero citar um versículo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22, que diz assim: Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então o que acontece? O pecado entrou por um homem. O homem ficou impossibilitado de ele próprio se salvar. Deus, na sua onisciência, ele na eternidade já tinha um plano de redenção para o homem, que era enviar o seu Filho Jesus Cristo, o Deus encarnado, para morrer na cruz do Calvário, justificando, levando as nossas culpas sobre ele. A Bíblia diz que Jesus se fez pecado por nós. Ele se fez maldição por nós. A Bíblia diz que ele carregou todo o pecado de toda a humanidade sobre ele. A ira de Deus que estava destinada a nós foi depositada em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Mas ele, pela sua morte, ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo e nos levou de novo, nos deu a possibilidade de voltarmos a Deus através do seu Filho Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Meus queridos, no próximo vídeo eu estarei detalhando mais sobre as consequências do pecado, porque o homem morre espiritualmente. Eu vou detalhar para vocês o estado do homem antes da queda e depois da queda, tá? Deus abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor aos vossos corações. Leia a Bíblia tem resposta para todas as coisas que acontecem e que aconteceram neste mundo. Diz respeito à nossa salvação, o que devemos fazer em respeito ao nosso livre-arbítrio. Então eu quero deixar aqui um versículo para vocês que se encontra em Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz assim: Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E quero citar para vocês o versículo áureo da Bíblia Sagrada, o versículo que demonstra o amor infinito de Deus pelo homem. João capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus abençoe, que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você possa um dia ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus e venha conhecer a sua palavra. A vontade de Deus nos foi revelada através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.